vou falar primeiro então. Eu sou o Lucas, tenho 30 anos, danço West Coast Swing há mais ou menos 4, 5 anos, apesar de estar na dança há mais de 12 anos. E sou fissurado em técnica na parte da dança. Meu nome é Nani. Eu comecei a dançar West já tem aí 2 anos, conheci os dois dançando. Também danço outros ritmos, enfim, mas não vivo de dança, não trabalho com dança. Meu nome é Marcel, tenho 28 anos, já danço há 8 anos, no West há uns 6. Bom, a gente se conheceu dançando West Coast Swing e é uma comunidade ainda relativamente pequena no Brasil hoje, né? Todo mundo se conhece e tal. Então a gente queria fazer algo para aproximar o West de outros ritmos. A gente queria fazer um site para as pessoas, das pessoas, então a gente não queria divulgar professores, a gente não queria que fosse assim, o site do Marcel, não. A gente queria fazer algo para o público. E aí surgiu a ideia da gente traduzir, tornar isso tudo mais acessível, para que a gente consiga mostrar que é mais próximo da nossa realidade, não é uma coisa tão difícil. Até por isso o nome, Conexão West. O primeiro texto que a gente traduziu, né, que é a importância da dama na dança de salão, que eu já vi até por vivência, que muitas vezes fala tipo, não, se o cavalheiro sabe dançar, a dama dança. E quem é da dança sabe que na verdade não, a dama é tão importante quanto o cavalheiro. Só que esse primeiro texto a gente viu numa página de West Coast, onde o texto estava em inglês, eu tinha compartilhado porque eu achei o texto legal. Quando eu fui falar com os meus alunos do texto, a maioria falou, professor, não entendo inglês, não sei o que. A gente começou a ver a necessidade de tipo, falta conteúdo ou falta as pessoas terem acesso a essa informação. Então foi reconhecendo esse problema que a gente decidiu criar uma ferramenta que a gente conseguisse trazer conteúdo de fora, porque a gente sabe que, pelo menos vendo que lá fora se estuda muito mais, as pessoas são muito mais abertas a falar da dança, a estudar, a postar e trazer esse conteúdo para cá de maneira traduzida para conseguir dividir essa informação com as pessoas daqui, no caso. Só até para complementar um pouco do que a Nani falou e o Marcel complementou agora, eu acho que a principal questão que a gente viu de diferença quando a gente começou a conversar mais com as pessoas de fora, que é da onde veio o West Coast Swing lá dos Estados Unidos, foi entender que lá eles estudam a dança de uma forma bem diferente do que a gente faz aqui. Aqui são poucas pessoas que levam a dança como um aprendizado, como uma ciência, digamos assim, como uma arte por um lado e uma ciência pelo outro lado. Então a gente trouxe isso para cá dessa forma, estudar o West Coast Swing, estudar a dança, como você faz isso, por exemplo, com uma matemática, uma física ou com outras artes, como por exemplo... Independente se você é profissional de dança. Exato. Ou não, como aluno mesmo, não ser um aluno que só absorve tudo que o professor fala, diz amém para tudo e reproduz aquilo de um jeito que às vezes não é confortável. Tipo, para você entender melhor como o seu corpo funciona na dança, isso é muito legal. Nossa. Olha, é um por semana que a gente faz, a gente tem conseguido manter essa frequência e faz mais de um ano... 52, 53 textos. A gente completou um ano agora. Mais ou menos. Olha que interessante, eu não sabia que tinha essa quantidade de textos. Toda semana tem texto novo. A gente tenta fazer normalmente uma vez por semana, né? A gente tem as outras páginas também, que é o Palavra de Mestre, que é uma área que a gente abriu para os professores daqui postarem textos, porque é aquela coisa, se tem pessoas daqui que querem falar alguma coisa, é interessante a pessoa ter um espaço. Inclusive fala da dificuldade que é encontrar alguém que queira disponibilizar. A gente já falou, a gente conseguiu acho que 3 ou 4 textos até agora só de professores. Acho que 3 de pessoas do Oeste mesmo, que a gente postou lá, né? Mas quando a gente posta a gente fala que tem esse espaço tudo. E a ideia é isso, é tentar conseguir, porque às vezes a pessoa não, eu não quero fazer um site inteiro, mas pô, tem um assunto que é o que eu gosto de falar e eu queria que as pessoas soubessem o meu pensamento. E que não necessariamente precisa ser um texto científico, né? Não, definitivamente não. O que a gente observa muito, né? Profissionais, professores, academias, quando os profissionais se unem para estudar sobre dança, enfim, surgem muitos assuntos legais ali, muitas discussões saudáveis entre os profissionais. E às vezes a pessoa pode, é uma forma ali, é um canal de expor essa opinião, esse aprendizado, mas a gente ainda está tendo dificuldade. Então até fica o convite, profissionais que estejam nos assistindo, se quiserem. O e-mail de vocês vai estar aí embaixo. Isso, pode mandar pra gente.
que a gente sempre avalia, procura, a gente coloca foto, coloca quem foi o profissional. Ajuda a corrigir se precisar. Sim, a gente faz a revisão. Isso é muito legal, porque a ideia é gerar discussões saudáveis, né? Reflexões, às vezes tem coisas que a gente não para pra pensar. E às vezes aquele insight que essa pessoa teve serve para muitas outras pessoas. E é isso que a gente tem recebido até de feedback, inclusive de pessoas de fora do Brasil, que vieram falar com a gente, poxa, super legal que vocês estão fazendo pelo West Swing e pela dança em geral, de levar conteúdo para assim, os nossos textos, independente se a pessoa é profissional da dança, se a pessoa é iniciante, todos os textos servem para todo mundo, sempre tem alguma coisa, inclusive quando você relê, você aprende mais coisa, então é muito legal. É importante salientar também que esses textos da parte da palavra de mestre, a gente não julga em momento algum o texto ou o professor ou a pessoa que escreveu. Então, mesmo que a nossa opinião seja diferente do que está escrito no texto, a gente vai publicar da mesma forma, vai dar os créditos para quem escreveu e fomentaremos ainda uma discussão, por exemplo, no Facebook, sobre os outros lados e tudo mais. Então, a gente não está aqui para julgar a ideia nem o conceito de ninguém, a gente está aqui para divulgar. Eu acho que dos 3 textos que a gente tem, um se eu não me engano, fala sobre competição e conceito, que é o da Cintia, o primeiro. Tem o segundo, que é da Angélica, que é uma professora de West lá de Porto Alegre. O dela fala assim, quando você vai fazer aula com professores novos, então que às vezes é uma sensação estranha, porque o cara te ensina de uma maneira completamente diferente do que você ouviu sua vida inteira. Então não é uma coisa técnica, não é uma coisa científica, mas é falar um pouco sobre sensação, coisas que acontecem. Então, de novo, não tem um tema específico para se falar. Se você tiver um texto, você acha que pode acrescentar realmente algo para o mundo da dança, então é um texto válido. O professor tem o problema de se expor, né? E às vezes a opinião pessoal não é uma opinião, poxa, será que todos os meus alunos vão gostar? Inclusive a gente tem isso, né? Quando a gente compartilha um texto pela Conexão, independente se eu concordo, o Lucas concorda, quando a gente compartilha na nossa página pessoal, aí a gente coloca a nossa opinião particular ali. E realmente, assim, até que o pessoal participa bem, eu acho, mas acho que mais alunos. Eu acho que mais alunos, assim, já tiveram professores que vieram falar com a gente, às vezes, a gente tá divulgando o seu texto para os nossos alunos, então isso é legal. Tem que começou a curtir recentemente, se não me engano, acho que é um pessoal do tango, não lembro onde é que eles eram agora, que eu vi recentemente, os últimos 2, 3 textos eu vi que eles curtiram, eu vi que eles compartilharam, então assim, eu acredito que assim, começou muito, lógico, com o pessoal do Oeste, né, que foi o pessoal que a gente teve o primeiro contato, mas eu sempre tentei divulgar nas páginas de professores, tudo, eu sempre divulgo na minha página pessoal, eu tento divulgar nas páginas que eu dou aula, nos grupos que a gente tem acesso, exatamente para tentar alcançar o maior número de pessoas, porque a gente tenta às vezes especificar texto, então tem alguns textos focados para professores, tem algum texto falando que tipo de professor que você é, como é o seu comportamento, o que você pode melhorar, o que você não pode, tem texto que é só para aluno, tipo, como melhorar o seu básico, assim, o professor não precise, mas assim, voltado realmente às vezes para alguém que está iniciando, então tem textos para o público em geral e é por isso que é legal tentar atingir o maior número de pessoas, mas eu diria que o primeiro seria a comunidade do Oeste mesmo, que é mais participativa, mas tem muita gente que a gente não conhece, que a gente vê hoje em dia que compartilha, que curte os textos. Principalmente quando a gente lança um texto mais polêmico, um assunto mais polêmico, como por exemplo a musicalidade, tem um texto que a gente postou que eles comentam que a musicalidade deveria ser ensinado desde o iniciante numa dança de salão, por exemplo. Diferentemente de como é feito, que a pessoa chega até o avançado para começar a pensar em musicalidade. Isso gerou muita discussão e esse foi um dos textos mais comentados por professores, principalmente, por causa disso. Quando o professor ele percebe que aquele texto ele dá um embasamento para uma ideia que ele já tinha, ele usa aquele texto para dizer, olha gente, é isso aqui que eu venho falando há um tempo. Então isso acaba gerando uma repercussão maior. Ou discordar também. Tem discussões muito saudáveis, de tipo, eu prefiro ensinar passos básicos no começo e depois ir colocando o conceito de musicalidade. E outro professor não, já trabalha o básico junto com musicalidade para que o aluno já vá treinando o ouvido e entender aí. Então foi muito legal, a gente acaba que aprende muito com a tradução, com os comentários, então pra gente é muito bom.
a gente busca mais diversificado. A gente tenta sempre colocar as referências, né, de onde a gente pega informação, mas eu acho que assim, a gente já pegou de sites de salsa, ritmos latinos, a gente já pegou de sites de zouk, de revistas que falam de dança de modo geral, tem até os últimos, coisa voltado mais pro lado psicológico, tudo. Então, assim, a gente tenta diversificar o conteúdo, mas sempre que se encaixe. A gente tenta pegar conteúdos que se encaixem de maneira geral para dança, né? Uma coisa que tem acontecido também agora que eu achei muito legal, a gente tem recebido sugestões. Às vezes as pessoas mandam mensagem tipo, vocês já postaram algum texto falando de tal assunto? E a gente tem procurado, a gente tem tentado encontrar, então também muitas vezes as pessoas mandam o link e falam, olha esse texto que legal pra gente traduzir. Então, de fato, está se tornando o que a gente queria, que é um site que é de todo mundo e que todo mundo pode contribuir, que todo mundo está consumindo esses textos da melhor forma juntos. Então, agora acho que está entrando assim no que a gente tinha sonhado lá atrás, que antes era muito assim, no comecinho a gente postava, basicamente os amigos liam, e a gente, será que vai dar certo? Teve amigo que a gente teve que mandar curtir, né, Fabi? Fica a dica. A gente marca você no Face aqui embaixo. E hoje já tá crescendo de uma forma que as pessoas vêm falar, as pessoas estão dando feedback, então tá virando uma troca. E isso era o que a gente sempre quis. Um texto nosso que a gente ouviu de professores amigos nossos, que começou a circular bastante, foi aquele sobre o ego na dança de salão. Sim, é verdade. Aquele a gente ficou sabendo que foi parar em vários grupos de dança com várias pessoas que a gente nem existia. A ruim foi que não trouxe por conexão, né? Porque o pessoal vai compartilhando, às vezes o pessoal até perde onde estava a fonte inicial, entendeu? Mas eu acho que assim, mesmo assim a discussão foi legal. É legal quando a gente posta um texto que a gente vê que faz as pessoas pensarem, refletirem. Um dos últimos textos que a gente colocou, que eu coloquei até para dar uma descontraída, né? Um texto mais leve que falava tipo, como é que seria uma conversa com você quando estava na sua primeira aula de dança, entendeu? Como seria essa conversa? E era um texto assim, sabe? Só para ser realmente um texto mais leve, tudo. Eu nem achei que ia ter tanto impacto, mas teve muita gente que gostou, teve gente que contou a história de como aconteceu e teve gente que falou, nossa, você começou assim, eu nem sabia que você fazia aula com fulano, tudo. Então assim, é legal você ver que tipo, as pessoas realmente leem, é legal quando a pessoa interage, entendeu? Quando a gente tipo, o que você gosta de fazer? E a pessoa realmente vai lá e põe, porque é legal, você tem outras opiniões. A gente busca textos que, vamos colocar assim, que nós acreditamos, né? Eu não vou colocar lá um texto que vá tanto contra o que eu penso. Como eu falei, um professor colocar, a gente aceita porque a gente gosta da discussão. Mas pra mim é meio estranho eu ficar vou colocar esse texto não concordando com ele. Entendeu? Então a gente sempre busca realmente informações que a gente fala, isso é relevante. Então teve um evento de West faz nem um mês direito, e aí a gente viu que como tem muita gente da comunidade do West que foi no evento que curte, então a gente tentou colocar um evento de, às vezes, como é que é essa sensação quando você participa de uma competição, do evento, se você ganha, se você não ganha, entendeu? Você fez aula com profissionais, você aprendeu coisa nova, você não aprendeu tanto quanto você queria, então isso gera na pessoa e você vê que isso atinge, entendeu? Então por isso que a gente ter esse contato e até saber um pouco o que as pessoas têm dúvida, o que elas querem saber, facilita a gente colocar os textos e procurar conteúdo. Lá você tem muitos professores especialistas em West Coast Swing de diversas formas, então você consegue pegar informações de um, informações do outro, que às vezes são completamente divergentes e nenhuma delas é falsa. E aí você monta a sua verdade ou a sua técnica principal, então você constrói a dança de uma forma diferente. O que a gente vê aqui no Brasil muito, e aí a gente não conhece todos os estilos, óbvio, mas são alguns professores que seguem a verdade dele e vão até o final, e outros que, aí sim, participam de congressos, participam de eventos e buscam conhecimento. Então a gente vê assim, alguns aqui fazem de uma forma que a gente enxerga lá,
mas outros não. Então existe esse conflito de que alguns professores acreditam que eles estão com a verdade absoluta e eles não estão tão abertos a estudar como digamos assim, um estudo contínuo, a vida inteira de aprendizado. E lá, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, a gente não viu tanto isso. A gente viu pessoas sempre dispostas a aprender mais. E lá, assim, você vê duas pessoas que são incrivelmente reconhecidas, excelentes profissionais, excelentes dançarinos, excelentes competidores, ensinando de uma maneira completamente diferente um do outro. Que se você faz aula com os dois, a Angélica fala muito isso no texto dela, ela até postou um vídeo que a gente vai compartilhar na página, que você fala, gente, eu gastei dinheiro, eu fiz aula com duas pessoas que me falaram coisas completamente diferentes, mas as duas coisas fazem sentido. E às vezes nós, como alunos, como dançarinos, não estamos ainda preparados para absorver toda aquela informação, né? Às vezes leva um tempo para você entender, puxa, é assim que funciona para mim. Né? Então isso é muito legal, rola um caminho de descoberta e onde nada é de mão beijada. Eu isso acho é muito legal. que outra coisa muito importante também, que eu vejo para mim até como uma das principais, é que a visão que as pessoas têm da dança lá é diferente. Aqui, como eu posso dizer, lá desde o começo, se você for tanto até, no próprio West Coast tem competições para categorias de até 15 anos, tem categoria para cima de 50, são famílias que patrocinam os eventos lá, sabe? Tem no evento que a gente foi, o West Open, tem uma parte do evento para falar qual família patrocinou aquela competição. Então assim, é uma coisa realmente de tradição. Então acho que até por ser levado mais a sério, falando de uma maneira bem geral, acaba tendo essa diferença, entendeu? Porque lá é uma coisa que já é trazido desde pequeno, já é visto com um olhar diferente. Aqui a dança... aqui é muito assim, a família se une para jogar um futebol no final de semana. Lá a gente vê as famílias indo juntas para eventos, todo mundo participando de competição junto, um torce pelo outro. Então rola um incentivo que a gente ainda não vê no Brasil, né? Ainda existe um preconceito, homem que dança, será que é homossexual? Enfim, lá não, lá é incentivado e você vê crianças dançando com os avós, então é muito legal, é bem diferente. Assim, teve uma época que teve um boom, entendeu? Então, que foi uma época que os professores começaram a se juntar mais para tentar fazer, que foi bem a época que eu comecei a dançar West Coast. Só que daí, exatamente assim, acho que falta figuras de referência. Sabe assim, às vezes você vai na salsa, tem os professores que são referência. No West tem pessoas que são mais conhecidas, né? Mas ainda assim não tem tanta referência. Eu acho que as pessoas ainda têm muita resistência. Por exemplo, eu já ouvi de professores que, não, West Coast não é legal porque é uma dança que você fica puxando e empurrando a dama. Só que eu sei que é alguém que dificilmente deve ter feito uma aula. Então, assim, tem esse preconceito. Já ouvi falando que o West Coast surgiu para substituir o soltinho. Então, eu sei que algumas coisas criam, alguns conceitos acabam criando. Mas assim, hoje em dia eu vejo, por exemplo, a gente hoje em dia, sei lá, vai numa balada, na balada de Zuki que dá pra dançar West, e hoje em dia pelo menos você vê que as pessoas reconhecem o West. Então assim, tá crescendo mais devagar do que a gente gostaria, mas a parte assim, das pessoas, ninguém sabia o que era o West Coast, eu acho que isso já tá morrendo. Pelo menos as pessoas sabem que existe. Mas uma coisa que eu vejo como aluna, até quando eu comecei, a curva de aprendizado de West não é um negócio simples que você vai fazer a primeira aula e vai sair achando que já está dançando. Então exige um esforcinho de tipo, não, deixa eu insistir um pouco mais para eu ver onde eu consigo chegar. E às vezes, para quem não tá com essa disposição toda, faz 1, 2 aulas e fala, nossa, parece que é muito difícil e acaba abandonando. Que exige mesmo um processo de superar nossa, não tô entendendo nada do que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo, até que você começa a pegar então eu tenho que fazer assim, e isso é eterno, até hoje. Tem dias que eu paro e falo, não acredito, que faz 2 anos e eu me sinto horrorosa dançando. Mas isso é normal, é cíclico. Aí você descobre, às vezes, cada técnica, cada coisa diferente que nossa, isso mudou completamente a minha dança. Então é uma dança para ser estudada
diariamente. Eu faço muita comparação com o tango no sentido que, assim como o tango, o West é uma dança de conceitos. É uma dança que não tem passo básico. Então, por não ter passo básico, às vezes já é difícil para o aluno absorver. Porque às vezes forró, salsa, bolero, você aprende 1, 2 e 2, um frente e trás, você sente que você está dançando. West Coast nós temos as movimentações básicas, só que eu não tenho um movimento que eu fico fazendo que eu me seguro. Então, por ser uma dança de conceito, leva-se às vezes mais tempo para absorver. Só que o tango, as pessoas, a maioria acaba acostumada falando, eu sei que tango é difícil, então se eu vou, eu tenho que estar preparado. O West Coast as pessoas não conhecem e muitas vezes quando entram, até por não saber, acabam ficando, nossa, não, isso é muito difícil, é totalmente diferente. Então, é muito diferente dos ritmos que a gente tem aqui. Um outro ponto também, porque aí, opinião minha, porque que eu acho que o West Coast ainda não é tão famoso no Brasil como ele deveria ser, é porque a comunidade que hoje existe de West Coast Swing é uma comunidade muito viciada em West Coast Swing e dança basicamente só isso. Tem algumas pessoas que dançam diversos ritmos, mas quando a gente vai para um baile de West, que a gente fala, todo mundo está ali focado para dançar West. Então acaba ficando difícil você inserir o West em outras danças de salão quando nos bailes de dança de salão não toca o West porque ninguém conhece, ninguém gosta, né? Ninguém dança, e nos bailes de West só toca o West. Então é difícil você misturar essas duas coisas. Óbvio, nos bailes de dança de salão não vai começar a tocar o West do nada enquanto as pessoas não aprenderem. Então nos bailes de West a gente deveria ser capaz de começar a inserir outros ritmos para pelo menos atrair o público, para eles começarem a perceber o que é o West. Mas dentro da comunidade do West hoje isso não é tão viável. Se a gente começa a fazer bailes de West com outros ritmos, a gente perde o público do West em si. Então a gente sempre fica nessa discussão de o que a gente faz para crescer, o que a gente faz para manter. E aí... Olha, eu acho que assim, uma pessoa que nunca fez aula de West, que nunca fez aula de dança em geral, o West Coast ele te dá uma possibilidade principalmente com as músicas. A diversidade de músicas que você consegue dançar o West Coast Swing é muito grande. Então a chance de você dançar uma música que você gosta, de você se identificar com o que você está dançando é muito grande. Então o West Coast ele dá essa possibilidade. E hoje em dia a gente tem professores, o estudo do West Coast já cresceu bastante aqui, então assim, você já consegue encontrar diferentes didáticas, então é capaz de você encontrar alguém que você se identifique, tudo. Então assim, é um ritmo que vale a pena conhecer, muita gente, principalmente para quem não dança nada, o West Coast é legal porque tudo vai ser novo. Às vezes para a pessoa que já é da dança de salão, eu acho mais difícil ir pro West do que alguém que nunca dançou nada, porque tudo vai ser novidade, é mais fácil da pessoa se adaptar. E acho que assim, para alguém que já fez a aula, não se identificou, claro, depende da época, porque os professores também evoluem diariamente, é um ritmo, é uma dança nova no Brasil, então tá tudo em constante evolução. Vai muito também com o que a gente estava falando antes, às vezes a forma de aprendizado, né, a forma de ensino de um professor pode ser diferente do outro, talvez com outro professor você se adapte mais. E como mulher, até o que você falou, Grangeiro, da questão de ansiedade e tudo mais, mulher já vem com um chip de ansiedade instalado de fábrica. Então é muito bom, a gente começa a aprender um pouco a se controlar. Eu ainda preciso aprender muito, mas é de uma forma que é muito prazerosa, porque você está dançando, são movimentos suaves, tranquilos, de saber esperar o momento de fazer, e entra muito nesse conceito americano, né? Americano é uma pessoa muito, eu não preciso te ajudar. Então, eu não saio do lugar se você não me tirar. É basicamente isso. E a gente já quer ajudar. Então, se eu sei que ele vai me tirar, eu já quero sair antes. Então, passa por esse processo no começo, até a gente entender que você ajuda mais não ajudando. Porque daí ambos evoluem. Eu vou resumir para não tomar muito tempo também. O que eu diria para uma pessoa que nunca dançou West Coast Swing é: tente. Tente, porque é extremamente divertido, a liberdade que o ritmo te possibilita é uma coisa incrível, e para quem já tentou e se frustrou, eu sei como é. Frustrante demais. Nossa, é uma frustração muito alta, porque é aquilo que a gente até comentou no começo, é um ritmo que você não dança uma aula e sai dançando. Você precisa fazer uma aula, 2, 3, 4, para você começar a se sentir dançando. Mas a partir do momento que você se sente dançando, que você pega a diversão,
aí você fala, poxa, isso realmente é muito divertido. E vá para um baile. A energia, pode ser até pelo fato da comunidade ser pequena, mas a energia de um baile de West é um lugar onde você se sente muito bem recebido. Olha, o que eu gosto no West Coast Swing é porque pra mim musicalidade é uma das coisas que eu mais me apaixono na dança. E eu sinto que mesmo a salsa te dando a liberdade pra você dançar também numa posição aberta, de você ter shines, mas eu sinto que o West me dá muito mais liberdade pra interpretar uma música, pra eu quebrar um movimento. Então assim, é uma dança que eu fico livre, que eu consigo realmente, o que surge na minha mente eu consigo trazer pra dança. Tá enrolando pra poder dizer que você não gosta. O que eu não gosto? Atualmente, eu tinha esquecido já. O que eu não gosto, que eu sinto às vezes que a comunidade do West ela é meio resistente, assim, eu acho que isso é uma coisa, principalmente aqui, que dificulta, como a gente falou, o ritmo crescer. A gente tem que pegar alguém, arrastá-lo, levar até o baile de West pra falar, isso é West Coast, e a pessoa vê, nossa, isso é legal. O que as pessoas, às vezes eu já ouvi, falam assim, mas é muito distante, você não dá dança abraçada. Cara, a conexão de West Coast Swing pode não ser uma conexão abraçada, mas eu me sinto 1000 vezes mais conectada com os cavalheiros do que às vezes num forró que o abraço não tá bom, ou num bolero que tá desencaixado. No West é muito mais encaixado pra mim, então eu me sinto muito mais ali, muito mais presente, dançando com aquela pessoa. O West esse bichinho, quando morde a gente acaba querendo ir pra fora estudar, tem evento lá fora. O West é muito organizado, então tem uma pontuação internacional de acordo com os eventos que você vai. E você precisa de tantos pontos para passar de nível e ser considerado avançado, enfim. Então a gente fica nessa, todo meu dinheiro vai pra viagem, entendeu? Você vai ficando viciado nisso. E infelizmente no Brasil a gente não consegue bancar um evento oficial valendo ponto, então a gente não tem tanto acesso a esse mundo de competição que eu acho que o swing traz. Bom, vamos lá. O que eu mais gosto é uma mistura do que o West Coast trouxe do swing antigo, até do Lindy Hop e de outros ritmos de swing, com a música atual, pop, acústica, misturando isso com o que o Marcel falou da liberdade. Então quando você pega a ideia do swing, que é essa sensação que a Nani falou, com músicas atuais e com essa ideia da liberdade e musicalidade, você entra numa vibe dançando que é incrível, assim, até pra quem já teve a oportunidade de ir pra evento lá fora ou até os eventos que a gente faz aqui, chega um momento que o Diego Borges até declarou isso, né? Ele citou como flow, que você entra num flow ali que é uma sensação incrível. Pra mim, acho que é sempre um baile que eu vou, que eu consigo dançar uma música nessa sensação, pra mim já vale um mês, assim, é muito, muito surreal. E aí o que eu não gosto, e aí eu vou falar sobre o ritmo mesmo, que vocês falaram sobre comunidade e tudo mais, por ser muito técnico, assim como o Marcel falou do tango, as pessoas acabam entrando numa neura muito forte antes de conseguir chegar nesse flow. Então a pessoa chega naquela necessidade de, poxa, eu preciso ficar melhor, eu preciso minha técnica, meu ombro, não sei o quê, e isso às vezes acaba afastando as pessoas dos bailes, afastando elas da diversão que a dança deveria ser. Da parte social, exato. Exatamente. Então é mais difícil, assim, isso é uma coisa que pra mim do West Coast Swing é ruim, e eu acho que foi a gente que trouxe isso, porque pelo menos as pessoas que a gente conhece de fora, ninguém tem essa neura de eu preciso ficar melhor, eu preciso ser assim. Não sei se é porque eles têm competição desde os 15 anos. Eles também têm muito acesso. Tem que ser bate-bola agora. Sim. Tá. Então, a gente não consegue. Vamos lá. Ai, gente. Vou falar a Cíntia, foi minha primeira professora. Pronto. Cíntia Fiaschi. Exatamente. Cíntia Fiaschi. Vai ser difícil. Já que vocês falaram assim, eu não vou falar, ela vai me matar, tudo bem, porque também foi uma professora. Não. Mas eu acho que referência hoje no Brasil, principalmente o Diego Borges, porque foi o primeiro que trouxe isso pra cá e hoje é o champion brasileiro, né? Então eu vou usar ele. Mundialmente. Então, um casal de amigos nossos, a Bruna e o Danilo, que eles são um casal que estão crescendo e eu acho que eles estão se tornando uma boa referência, assim. Bruno Saraiva. Danilo Saraiva. Danilo Saraiva e Bruna Lobson. Bom, eu quero falar alguém diferente, porque eu ia falar eles, você me... Então eu vou falar. A Pri e o Marcão são um casal também que estão divulgando muito. Era só
Tem vários estados, em cada estado tem um casal que tá surgindo. De outro estado, pode ser. Só para as pessoas saberem. Para conhecer mesmo. O que a Nani falou, o Vitor e a Maísa lá em Brasília, o Guigo em Porto Alegre, Fortaleza inteira, tem um monte de professor incrível em Fortaleza. Se você é de Fortaleza, cara, você tem que saber dançar West porque tá na água de lá. Entendeu? Não dá mais o forró, não é mais o forró. Não, agora é Fortaleza. Fortaleza. Agora é West. Agora é West. Tem o Edson Modesto também, que era professor aqui de São Paulo, veio de Samba Rock inclusive, e hoje está na Finlândia. Então é legal que a gente está exportando professores de West, o que é bacana. Com todos os professores de todos os estados que a gente sabe que tem. Se você é professor de West, você não está na nossa página porque a gente sabe que você existe, entendeu? Entendeu? Então, por favor, entre em contato com a gente, pode ser pelo Face, pode ser por e-mail, para passar os seus contatos que a gente coloca lá, coloca e-mail, coloca telefone para as pessoas saberem onde pode te encontrar. A gente tem uma página no Facebook onde a gente compartilha os textos que direcionam diretamente para o nosso site. Mais fácil mesmo é encontrar a gente no Facebook. Lá a gente posta bailes, textos. No site tem a lista de todos os professores e acho que a gente só pode agradecer a comunidade, né, e pedir para que todo mundo, independente se você conhece ou não o West Coast Swing, vale a pena dar uma olhada nos textos, né, são textos que servem para muita coisa, muito conceito de dança aí, inclusive a gente recebe feedback de pessoas da salsa, enfim. E se tiver algum texto que quiser que a gente traduza ou algum texto autoral que quiser que a gente poste também. Se você é aluno e quer procurar conteúdo, Conexão West. Site e Facebook. Se você é professor e quer buscar conteúdo ou quer mandar o seu próprio conteúdo, Conexão West. Se você é uma pessoa que quer saber mais sobre o West Coast Swing, entra na página do Conexão. No site tem os professores, mas lá a gente tenta postar sempre quando vai ter evento, baile ou qualquer coisa. O último nosso evento foi o Flash Mob que a gente organizou. Então assim, tudo que é disponível, que é de fácil acesso para todo mundo, a gente está sempre colocando lá, tá? Então fica aí basicamente para todo mundo que quiser, que gosta de dança ou quer conhecer um pouco mais sobre o West Coast Swing.